Você chegou no Engenharia Carga Rápida Tech, que aborda temas não tratados nos cursos de engenharia, porém muito importantes para a vida do engenheiro e da engenheira de campo. E eu sou a professora Valéria Moreno, com 19 anos projetando e gerindo fábricas, além de 12 anos como professora de cursos de engenharia, de produção, mecânica, automação e inclusive cursos de pós-graduação. Então, nós teremos um ganho enorme se assistirmos a este vídeo até o final, pois o vídeo desta semana tratará de trocadores de calor de placas. E é um tema muito prazeroso. Então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é trocador de calor de placas. Tema técnico de campo solicitado pelo Alexandre Lima. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Trocadores de calor são aplicados toda vez que necessitamos correções e alterações de temperatura, como por exemplo em automóveis utilizamos trocadores de calor no ar-condicionado. Também utilizamos em automóveis para alterar a temperatura do motor trocadores de calor, também chamados de radiadores. Na indústria, na produção de peças, utilizamos trocadores de calor em processos de produção, como por exemplo para resfriar ferramentas. Neste caso, os trocadores de calor são aplicados com torres de resfriamento, onde uma torre de resfriamento utiliza água e ar para a troca térmica, também chamado trocador de calor de contato direto. Também temos trocadores de calor diferenciados para refrigerar sistemas que movem máquinas e equipamentos. Sistemas óleo-hidráulicos possuem trocadores de calor de contato indireto, onde a água e o óleo não têm contato entre si. Percebemos então que trocadores de calor possuem tipos diferenciados, onde podemos classificar os trocadores de calor em função dos processos de transferência de calor. Nesta condição, então teremos trocadores de calor de contato direto, onde um fluido tem contato com outro fluido. Torres de resfriamento trabalham desta maneira, onde existe a água que tem contato com o ar e deste modo ocorre o resfriamento da água. Também temos trocadores de calor de contato indireto,
onde existe um fluido de um lado frio e um outro fluido de um lado quente, e uma parede que intermedia os dois fluidos, impedindo o contato entre eles, e é por isso que é chamado troca térmica indireta. Um bom exemplo de trocador de calor de contato indireto é um trocador tubular. Nesta condição, os trocadores tubulares possuem entradas e saídas de água, ou seja, de um fluido frio, e entradas e saídas de óleo, ou seja, do fluido quente. E os tubos seriam a parede que impede o contato direto entre estes dois fluidos com temperaturas distintas. Um outro tipo de trocador de calor de contato indireto, muito aplicado atualmente, é o trocador de calor de placas. O trocador de calor de placas também trabalha da mesma maneira que o trocador de calor tubular, porém, ao invés de utilizar tubos, são utilizadas placas para impedir o contato entre o fluido frio e o fluido quente. Então, do mesmo modo, temos um lado de entrada e saída do fluido frio e do outro lado a entrada e saída do fluido quente. Atualmente, muitas indústrias utilizam os trocadores de calor de placas em função de suas características de fabricação. Percebemos que o trocador de calor de placas, por possuir placas que garantem a separação entre o fluido quente e o fluido frio, a condição da própria placa já gera uma grande área de troca térmica e, com isso, uma boa eficiência de troca de calor. Os trocadores de calor de placas, então, possuem no seu processo, no seu desenho de funcionamento, placas frias que são alternadas com placas quentes, para que ocorra então uma eficiente troca térmica. Nesta condição, então, cada placa tem a sua função, tanto a placa quente quanto a placa fria. E a condição ideal desta aplicação se deve à característica do trocador de calor de placas possuir uma área de superfície em relação ao seu volume total em torno de apenas 700 metros quadrados por metro cúbico. Ou seja, é interessante a aplicação de um trocador de placas por ele possuir uma área de superfície dividida pelo volume total maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico. A equação fundamental utilizada nos projetos de trocadores de calor é a lei de resfriamento de Newton, onde a taxa de calor trocado local em watts é função do coeficiente global de transferência de calor local em watt por metro quadrado por graus Kelvin, ou também, por vezes, por graus Celsius. Esse coeficiente global de transferência de calor local é ensaiado, é tabelado, pois o coeficiente global de transferência de calor depende da configuração de projeto de cada trocador. Ou seja, cada modelo de trocador de calor tubular ou cada modelo de trocador de placas possui um coeficiente global de transferência de calor local dado pelo seu fabricante. Também, a taxa de calor trocado local também é função da diferença de temperatura entre a parede que separa o fluido quente do fluido frio. E nesta condição, também temos a área de troca, que é a área de troca de contato entre o fluido quente e o fluido frio. Percebemos então que todo trocador de calor que possui uma parede que intermedia, que impede
que um fluido quente entre em contato com um fluido frio, esta parede possui um coeficiente de condutibilidade térmica em função do material que ela é fabricada. Esta parede pode ser de cobre ou de outro material metálico, e ela é relevante na consideração do coeficiente global de transmissão de calor deste trocador, que é um dado tabelado. Todo trocador de placas, então, depende do material das placas e gachetas que ele foi construído. Ou seja, a condutibilidade térmica dos materiais das placas influi em muito na troca térmica desse trocador de calor, porque a condutibilidade térmica do material da placa fará parte da equação que determinará o coeficiente global de transmissão deste calor, que é função de diversos fatores, e entre eles o material. E temos então, por exemplo, o cobre ou o alumínio, que são materiais muito utilizados nas placas de trocadores ou nos tubos de trocadores de calor. Percebemos a diferença então entre troca térmica do cobre, que corresponde aproximadamente 389 watts por metro Kelvin, e o alumínio, que é um valor inferior de 208 watts por metro Kelvin. E poderíamos até ter materiais como o titânio, que corresponde a apenas 20 watts por metro Kelvin, ou seja, tem uma troca muito inferior. Trocadores de calor depende então dos materiais que são feitos para ter uma eficiência excelente. Devemos sempre lembrar que não é apenas o material do trocador de calor que deve ser levado em consideração. Devemos também lembrar que as vedações entre as superfícies metálicas necessitam de gachetas. São as gachetas que dão a vedação entre as superfícies metálicas que se tocam. E nesta circunstância, por exemplo, teremos o PTFE, politetrafluoretileno, também chamado comercialmente de Teflon, muito aplicado. E esta vedação ela tem temperaturas mínimas e máximas de utilização. Então, sempre que escolhemos um trocador de calor, devemos, além de considerar as características metálicas desse trocador, devemos lembrar das vedações que esse trocador possui e considerar se estas vedações estão em conformidade às temperaturas de trabalho necessárias na aplicação deste trocador de calor. Quando aplicamos um trocador de calor, devemos sempre considerar que a troca térmica entre as superfícies de fluido quente e fluido frio, mesmo tendo uma parede divisória, no cálculo onde incluímos que o fluido quente e o fluido frio faz parte de uma equação onde existe um fluido quente que determina uma diferença de temperatura com o fluido frio que age sobre um regime permanente que determina o coeficiente global de troca de calor. Ou seja, o coeficiente global de troca de calor, que é tabelado e fornecido pelo fabricante por este ser determinado pela configuração do projeto do trocador de calor, ele só é válido quando o trocador trabalhar em regime permanente. Caso contrário, o coeficiente global seria outro. Devemos sempre considerar essa situação. Ou seja, todo trocador de calor só tem eficiência no regime permanente determinado no cálculo do projeto desse trocador de calor. E agora que sabemos que a eficiência máxima de um trocador de calor
somente poderá ser obtida na condição deste trocador trabalhar em regime permanente, perceberemos também que as entradas e saídas dos fluidos quentes e frios impactam em muito na condição de trabalho deste trocador de calor, pois teremos duas condições possíveis de ligação deste trocador de calor no equipamento ou na indústria. Perceba, poderemos ter um trocador de calor com fluidos contracorrente. Nesta condição, o fluido frio entra na condição oposta do fluido quente, onde o fluido frio entra, o fluido quente sai. Do lado que o fluido frio entra, o fluido quente sai. Ou poderíamos ter a condição a favor da corrente, em correntes paralelas, trocadores em ligação CP, ou seja, do mesmo lado que entra o fluido quente, entra o fluido frio. Então teríamos duas condições de ligação desse trocador de calor. Por exemplo, poderíamos ter o óleo entrando de um lado e a água saindo do mesmo lado. Ou então, o óleo e a água entrando do mesmo lado do trocador de calor. Agora perceba ainda mais estas duas equações. Se olharmos o trocador de calor em contracorrente, em ligação contracorrente, ou seja, o fluido quente saindo onde o fluido frio, do lado que o fluido frio entra, perceberemos que o ΔT, a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio, é maior do que a diferença de temperatura do lado que sai o fluido quente com o fluido frio. Então temos duas condições diferenciadas em função da ligação dos fluidos neste trocador de calor. E qual seria a melhor condição? Se nós olharmos, perceberíamos que a favor da corrente, ou seja, em correntes paralelas de ligação, o ΔT é maior. E daí então perceberíamos, essa é a melhor ligação. Vejamos este estudo na equação. Perceba, então, olhando o trocador de calor, todo trocador de calor, então, visa uma troca térmica. Ou seja, o fluido frio, ao troca temperatura, troca calor com o fluido quente e vice-versa. Nesta condição, teríamos então que a ligação das tomadas entre fluido quente e fluido frio devem ser atentadas. Ou seja, devemos verificá-las. E olhando de perto a equação, percebemos que a equação da troca térmica do trocador de calor é função do ΔT, da diferença de temperatura. E se olharmos o trocador de calor ligado contra a corrente, ou seja, em correntes opostas, perceba onde o fluido quente sai do lado do que o fluido frio entra, teríamos então uma maior diferença de temperatura. Esta maior diferença de temperatura exigiria uma menor área necessária para o trocador de calor, desde que o coeficiente global de troca térmica fosse constante e a troca térmica do trocador de calor exigida também seja constante. Então percebemos que os trocadores de calor em correntes opostas é a melhor condição de ligação. Ou seja, para o mesmo coeficiente global de transmissão de calor, a área superficial requerida para o trocador de calor contra a corrente é menor do que para o trocador de calor em correntes paralelas. Concluindo, então, os trocadores contra a corrente garantem uma troca térmica melhor, exigindo uma área menor de troca térmica ou até mesmo garantindo, então, um maior ΔT, uma maior diferença de temperatura obtida. E quanto à manutenção do trocador de calor de placas? Comparando um trocador de calor de placas com um trocador de calor tubular, os trocadores de calor tubular
basta varetar o tubo, ou seja, passar uma escova por dentro de cada tubo do trocador de calor tubular. Usualmente, o lado interno do tubo é o lado onde passa a água em máquinas e equipamentos, e do lado externo é o lado onde passa o óleo. Então conseguimos limpar varetando o lado da água. Facilmente ele é limpo, o lado da água. Porém, do lado do óleo, a limpeza fica um pouco mais complicada. E neste caso, tal condição compromete o coeficiente global de transmissão de calor com que esse trocador de calor trabalhava quando novo. E agora, observando um trocador de calor de placas, percebemos que é só retirar a placa e jatear a placa, limpando essa placa para a limpeza, sendo então uma manutenção mais fácil, onde até é sugerida a troca de vedações por vedações novas a cada limpeza de trocador de calor. Portanto, todo trocador de calor de placas, em sua manutenção, deveremos nos atentar às vedações, às gachetas durante a manutenção, pois cada placa quente e cada placa fria possui a sua vedação particular, pois o desenho da placa fria é diferente do desenho da placa quente. E nesta condição, as vedações da placa quente também são diferentes das vedações das gachetas da placa fria. Também devemos nos atentar na troca das vedações de um trocador de calor de placas que o material utilizado nas gachetas pode ser diferente. Ou seja, cada trocador de placas possui vedações de materiais diferentes e que cada material das gachetas, cada material das vedações, possui a sua temperatura de trabalho, a sua temperatura mínima e máxima admitida de trabalho. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Princípios da transmissão de calor, do Crate. Processos de transmissão de calor, do Kern. NBR 12555, que define os termos e parâmetros empregados em trocadores de calores dos tipos de casco, tubo, duplo tubo, placas e resfriador de ar. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Trocadores de calor, edição 019 do Engenharia Carga Rápida Tech. TCC em refrigeração, edição 021 do Engenharia Carga Rápida Responde. E PMOC, PMOC, implantação e manutenção, edição 036 do Engenharia Carga Rápida Tech. Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui e que hoje apresentou o tema técnico de campo trocador de calor de placas, tema técnico de campo solicitado pelo Alexandre Lima. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de seguir o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. E agora inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida e não esqueça de deixar o seu joinha. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio.
Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço.